E aí, como é que você tá? Tudo bem por aí? Pronto para mais uma aula, para mais um conteúdo relevante sobre o lado comercial da produção audiovisual, principalmente voltado para quem trabalha com produção de vídeo para o setor corporativo. É para esse perfil de profissional que eu falo aqui nesse canal. Como estruturar estratégias comerciais para vender mais, vender melhor e ter previsibilidade de faturamento e ir em busca de um faturamento de pelo menos R$ 200 mil todos os anos com o seu negócio de produção audiovisual, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Isso é possível, viu? O assunto que eu separei para dividir com você hoje tem a ver justamente com a importância de ir em busca desse faturamento de pelo menos R$ 200 mil todos os anos com o seu negócio de produção audiovisual. Preparei um mapinha mental aqui para a gente conversar, para a gente bater esse papo hoje, e eu vou te fazer uma provocação. Se você ainda não está nesse patamar, você tem que entender que é possível e que você pode, sim, ir em busca desse faturamento de pelo menos R$ 200 mil. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que você pode fazer isso aí na sua produtora? A gente precisa levar em consideração algumas mudanças na sua mentalidade, na maneira que você conduz o seu negócio de produção audiovisual. Você vai precisar entender que ao invés de vender um reel, por exemplo, para o seu cliente, é muito mais relevante você oferecer e negociar com ele um programa de geração de conteúdo com começo, meio e fim. Isso vai fazer com que você tenha previsibilidade de faturamento. Outra coisa que você precisa trazer aí também para o seu dia a dia de produção de vídeo, vídeos institucionais. Esse tipo de projeto tem uma margem de lucro muito interessante para a produtora e vai contribuir para que você busque esse faturamento de pelo menos 200k por ano. Você também vai precisar implementar algumas ações de prospecção ativa. Vai ter que trabalhar com a busca ativa por novos clientes e por novas oportunidades de negócio aí para a sua produtora de vídeo. A gente vai precisar aumentar a percepção de valor que o cliente tem sobre o seu negócio. Tudo isso é possível, tudo isso é viável, e eu vou procurar te mostrar durante essa nossa conversa, durante essa nossa aula de hoje, como é possível fazer isso. Meu nome é Pedro, eu sou gestor comercial aqui na Metamorfose Filmes, e aqui na internet eu ajudo outros produtores de vídeo que querem vender mais, que querem vender melhor e que querem também aumentar o faturamento da sua produtora. É como eu sempre falo, a gente não precisa ter talento para vender bem. O que a gente precisa fazer é desenvolver a mentalidade comercial para a gente entender o que é importante para o cliente no momento que ele vai contratar uma produtora. Por que eu falo sobre a importância de a gente faturar pelo menos R$ 200 mil todos os anos? Um gestor, ele precisa ter uma visão muito mais ampla do seu negócio. A gente não pode só focar no mês a mês. A gente tem que ter um planejamento maior para o nosso negócio. Você precisa pensar cada vez mais como gestor. Você precisa pensar cada vez mais como empresário do segmento da produção de vídeo. Se você não mudar essa mentalidade, se você não virar essa chave, dificilmente você vai conseguir aumentar o faturamento da sua produtora e principalmente aumentar a lucratividade da sua produtora, porque a gente sabe, o que importa mesmo lá no final do mês é a última linha, é o que fica de recursos, o que você conseguiu gerar de receita e que vai ficar no caixa da produtora. Então, por isso que eu falo sobre a importância de pensar o ano, não no mês a mês. É possível também e é importante que a gente pense no trimestre, no semestre. Agora, eu estou falando aqui sobre a importância da gente planejar o ano. E para que no decorrer desse ano você tenha um faturamento de R$ 16.500, R$ 16.600 todos os meses, para que você consiga se planejar, tenha mais estabilidade aí no seu negócio. Ter mais estabilidade financeira na sua produtora, mais liberdade de negociação com seu cliente. Por exemplo, quando o cliente vai te chamar para fazer um projeto de produção de vídeo, você consegue oferecer mais prazo de pagamento ou outras condições, vamos lá, condições mais relevantes, mais atraentes para ele no momento de negociar com você. Por isso, você precisa ter estabilidade financeira, precisa ter estabilidade de faturamento para a sua produtora. Outra coisa, capacidade de planejamento. Quando você vai planejar a aquisição de um novo equipamento,
aí para a sua produtora? Você precisa ter essa previsibilidade de entrada de recursos, senão, preciso comprar um drone, preciso comprar um computador novo. Esses equipamentos têm um custo elevado e a gente, se não tem uma previsão de entrada de recursos na nossa produtora, a gente não consegue fazer esse tipo de aquisição de equipamento e, por consequência, melhorar a entrega, né? Melhorar a entrega dos nossos serviços. Quando a gente tem melhores equipamentos, a gente consegue melhorar a entrega, a gente tem uma capacidade de planejamento muito mais otimizada também, tudo acaba contribuindo para a gente aumentar a percepção de valor que o mercado tem sobre o nosso negócio de produção audiovisual. Lá no início da nossa conversa, eu falei sobre o que é importante nessa mudança de mentalidade, que você precisa trazer para o seu dia a dia. Programa de geração de conteúdo, vídeos institucionais, prospecção ativa também e aumento de percepção de valor. Bom, deixa eu trazer agora aqui, falar para você sobre a importância disso aqui, Eu estou chamando isso aqui de Programa de Geração de Conteúdo, tá? Programa de Geração de Conteúdo. O que acontece quando você consegue oferecer para o mercado e vender, encaixar com o seu cliente programas de geração de conteúdo? É uma estratégia de comunicação que você vai entregar, de novo, com começo, meio e fim. Quando você faz isso, o cliente percebe um aumento ou a sua empresa acaba tendo um aumento de autoridade. Não pensa mais só na execução. Você passa a pensar de maneira estratégica com o seu cliente também. Por isso que você vai ter um aumento de autoridade. Outra coisa que é importante quando a gente fala sobre programa de geração de conteúdo, previsibilidade de faturamento, porque a gente vai fechar com o nosso cliente uma contratação de pelo menos 3 meses de geração de conteúdo. A gente vai argumentar para ele que a gente precisa, para entregar um resultado satisfatório para ele nessa comunicação, pelo menos 3 meses. Depois isso vai se renovando. Claro que para isso, para se renovar, a gente precisa entregar resultado para o cliente. Lembra das 3 transformações que eu sempre falo aqui que a gente precisa provocar na vida ou na empresa do nosso cliente? Fortalecer a marca dele, precisa fazer com que o cliente venda mais os serviços ou os produtos que ele tem lá, ou ainda ele precisa também fazer com que o nosso cliente economize recursos para a empresa dele. Então, a gente precisa provocar essas transformações lá para ter essa renovação do programa de geração de conteúdo. Outra coisa que você precisa trazer para sua mesa, para o seu dia a dia aí como produtor, se você quiser ir em busca de um faturamento de pelo menos, claro, você pode faturar muito mais do que isso. O que eu estou te dando aqui é um norte para você ir em busca de um faturamento de pelo menos R$200 mil todos os anos aí com a sua produtora de vídeo. Vídeos institucionais. Vídeo institucional, ele tem uma pitada de complexidade um pouco maior do que um programa de geração de conteúdo, por exemplo. Mas isso é bom. A gente precisa encarar isso aqui de maneira positiva. Porque se o projeto é mais complexo, o que acontece? O que acontece se o projeto é mais complexo? Ele é mais valorizado, não é? Se o projeto é mais complexo de ser executado, por óbvio, ele tem que ser mais valorizado, ou seja, vai entrar mais recurso para a produtora. Ao mesmo tempo que ele é mais complexo, ele é um projeto que a gente resolve em 1 mês, 45 dias, às vezes até menos. A partir do momento que essa demanda chega para a produtora, ele é um projeto de solução relativamente rápida. Ele tem um ticket médio maior também, e ele tem mais lucratividade para a produtora. Traga projetos mais complexos para você resolver e para você oferecer para o mercado também. E aí existem formas que a gente pode trabalhar para a gente aumentar a percepção de valor sobre o trabalho de produção de vídeo institucional que a gente tem para oferecer para o mercado. Quando a gente manda um formulário de briefing devidamente estruturado, personalizado para o nosso cliente, a gente está contribuindo para que se aumente a percepção de valor sobre o que a gente tem para oferecer. Quando a gente faz uma visita técnica, um mapeamento do local das gravações, tudo isso contribui. Quando você entrega de maneira assertiva, você investe energia no momento do pré-planejamento desse vídeo institucional, mas deixa o projeto muito mais assertivo para o cliente. Isso agiliza todo o processo. E outra coisa, por falar em processo, quando você consegue demonstrar para o seu cliente que você domina
todas as etapas, desde a definição da linha narrativa, da construção da redação do roteiro, do mapeamento dos locais da gravação, do formulário de briefing lá atrás, que é uma das primeiras etapas, dos primeiros passos da construção desse projeto. Quando você consegue demonstrar tudo isso para o seu cliente, você consegue aumentar a percepção de valor. Outra coisa que faz parte dessa virada de chave também é uma mudança de foco. Por quê? O que eu falo que é uma mudança de foco? É muito menos foco só no bolso do cliente e muito mais foco na solução das dores que o cliente tem. Eu vejo que muitos profissionais acabam focando só aqui, querem resolver a produção de vídeo, mas esquecem de resolver a dor do cliente. E quando a gente consegue se posicionar como solucionador de problemas, porque é isso que a gente faz, né? A gente sai de manhã de casa não para fazer vídeo, não para vender vídeo. A gente sai de manhã de casa para resolver problemas do nosso cliente. E quem consegue perceber isso se posiciona como aliado do cliente. Quando a gente consegue se posicionar como aliado do cliente, a gente não se torna indispensável lá para a empresa dele, mas ele nos vê como uma peça importante da comunicação dele, desde que a gente consiga provocar aquelas 3 transformações que eu falei para você agora. Bom, em resumo, então, o que você precisa fazer para ir em busca desse faturamento de pelo menos R$200 mil por ano com a sua produtora de vídeo? Focar nas dores do cliente, entender quais são as demandas que você pode atender com o seu trabalho de produção audiovisual, se posicionar como solucionador, como aliado do cliente, ao invés de entregar um reel, um vídeo de geração de conteúdo isolado para o seu cliente, sempre procure entregar um programa, uma estratégia de geração de conteúdo em vídeo com começo, meio e fim de pelo menos 3 meses, uma estratégia de pelo menos 3 meses. Traga para sua mesa também a produção de vídeos institucionais. Eu sei que me ouvindo falar aqui parece um pouco complexo tudo isso. Mas se você precisar da minha ajuda para implementar todas essas iniciativas aí na sua produtora, eu quero que você venha para a comunidade PPV 200K. O que é essa comunidade? É uma seleção de profissionais que querem ir em busca de pelo menos R$200 mil de faturamento para os seus negócios de produção audiovisual. Está todo mundo com o mesmo objetivo nesse ambiente, nessa comunidade. E eu estou lá para guiar, para orientar, para trazer as minhas experiências práticas aqui da produtora, as minhas vivências aqui da produtora. Eu trago todo esse conteúdo e entrego e divido com você lá dentro da comunidade. Inclusive, eu estou constantemente também dividindo conteúdos exclusivos por lá. O que você vê aqui no meu canal de YouTube, o que você vê lá no meu Instagram também, é uma parte do que eu entrego de informações muito mais profundas lá na comunidade. Se você quiser fazer parte, o link está na descrição aqui desse vídeo ou na descrição aqui do meu canal. Agora eu vou te pedir uma coisa, se esse conteúdo foi útil para você, já deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal também e de preferência já ativa as notificações. Toda semana eu volto aqui com um conteúdo, com uma aula nova para dividir com você. Até a semana que vem.